bem, graças a Deus, de volta aqui, Pastor Valde Sontorio, com mais um conteúdo pautado na Palavra de Deus, orientando-nos o nosso comportamento diário com relação a Deus e ao próximo, o próximo e a Deus. Nesta ocasião, dentro do quadro Comunicação, nós queremos falar o tema linguagem. Muito bem, linguagem não é nada mais, nada menos, não é difícil que a capacidade que Deus nos dá de nós nos comunicar por palavras, por gestos, por escrita, é a capacidade do ser humano tem de comunicar-se um com os outros na sua própria países, outros no seu próprio idioma, na sua língua. Cada um de acordo com a sua cultura, cada um de acordo com a sua escolaridade, mas que se comunicam, se entendem. Sem comunicação, não há entendimento, não há troca de ideias. A comunicação é importante. Então a linguagem, essa capacidade, essa ferramenta, a faculdade que Deus nos deu para nós falar, o grito, a linguagem, os animais, pela sua aparente linguagem que tem, né? Maneira particular de comunicar é importante. Dentro desse quadro comunicação que nós sempre estamos a trazer aqui, nós temos, é um quadro muito vasto, que a comunicação é algo fantástico. A Bíblia diz, quando Jesus expirou na cruz do Calvário, que o véu se rasgou de alto a baixo. Isto é, Deus abriu o caminho através do sacrifício de Cristo Jesus, o sangue propiciado, derramado por nossos pecados, imolado por nós. Foi aberto um canal para quê? Para se comunicar direto com Deus, por meio de Jesus Cristo. Sem intermediário, o canal de comunicação foi aberto. E Deus, quando nós oramos, nós estamos nos comunicando, estamos à nossa maneira simples. Deus esquadrinha, conhece os nossos corações e Deus está vendo a inclinação, quais as inclinações, os nossos corações, e Deus sabe e dá a resposta devida no tempo devido. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Então a comunicação partiu do nosso Senhor Jesus Cristo, na nova aliança. No início do mundo, Deus se comunicava com Adão e com Eva no paraíso até eles pecarem e serem afastados da presença de Deus. Comunicação é um fato importante. Agora, para o cristão, para a gente ter melhores dias na nossa diálogo, na nossa conversação, na nossa expressividade, com meu vizinho, meu amigo, meu parente, meu irmão, com A, com B, meu colega, meu patrão, empregado, etc. Para essa comunicação ser bem sucedida, não ter problemas, não ter ruído. O que é ruído nas comunicações? O ruído é quando você diz uma coisa, ou a pessoa lhe diz uma coisa, não é devidamente explicado, não é objetivo. Então é aquela história que você me disse dessa maneira e aí cria um mal-estar, cria uma contenda. Não é bem assim que eu quis dizer, não é dessa forma. O cuidado que nós devemos ter, tanto eu como você, aqui principalmente nesse quadro que nós trazemos aqui sobre comunicação, nós temos o cuidado de ser claro, ser objetivo. Olha, entenda o que estou dizendo, para a pessoa não ter dúvida. A dúvida é horrível. Então a comunicação tem uma série de requisitos importantes que devem ser rigorosamente observados. Mas partindo do princípio, quero frisar aqui o princípio espiritual,
a nossa comunhão com Deus e a comunhão com o nosso próximo, porque se a comunicação com o nosso próximo não vai bem, há problemas, há inimizades, há mal-estar, com Deus não pode ir bem. É tanto que Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, Colossenses 4, 6, eu friso bem para você depois pesquisar. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Não ser precipitado, eu já falei aqui sobre precipitação. Não seja precipitado em responder. Alguém lhe faz uma pergunta, um questionamento, e você tem o direito de ficar calado ou de responder. No momento ou depois, é importante você depender de Deus para dar a resposta, a palavra devida, clara, objetiva, sem principalmente magoar, ofender aquela pessoa. Que a palavra dura suscita ira, você sabe disto. Em Efésios capítulo 5, versículo 4, Paulo diz, Efésios 5, 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. O tipo de linguagem do cristão é diferente. É uma linguagem sadia, não adere, não participa de gírias, de piadas, de gracejos, não senta na roda dos escarnecedores, porque na vida do cristão, a força do evangelismo é o testemunho. A força que vai convencer o pecador dele se arrepender, que só Cristo é quem salva, só Cristo é quem dá a resposta, só Cristo é que é salvação. A força que você tem é o nosso testemunho. E o testemunho começa pelas nossas palavras. Tipo de palavras que nós estamos dizendo, palavras ruins, piadas, não cabe ao cristão esse tipo de linguagem, de expressividade, para ganhar amigos, não, de maneira nenhuma. Colossenses 3, versículo 8, Colossenses 3, 8, Paulo escreve, mas agora abandone todas as coisas, a ira, a indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente. Há pessoas que são horríveis. Ela diz 10 palavras, 5 pornografias e palavrões. É triste, não pode haver uma comunicação. O cristão, a luz não se une com as trevas, com todo respeito. Tito escrevendo no livro dele, capítulo 2, 8, Tito 2, 8 diz, use linguagem sadia, contra a qual nada possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. E aí? Use linguagem sadia, com a qual nada se pode dizer. Fecha a boca do leão. Olha aquele rapaz, aquela senhora, aquela moça, aquele jovem, aquele senhor. Ele tem uma maneira de falar que dá gosto ouvir. Palavras sadias, palavras de ânimo, não é de pessimismo. E ele usa essa linguagem que o nome do Senhor é glorificado. É glorificado. No próximo quadro, nós vamos falar sobre inconveniente, né? Porque quando uma pessoa tem essa linguagem, palavras torpes, principalmente cristão, ele perde a sua credibilidade, ele perde o seu brilho,
perde a sua respeitabilidade, a sua dignidade, o seu conceito, já falei aqui, na sociedade, onde você vive. Então é muito necessário que a gente venha observar e pedir ao Senhor que nos ajude, que ponha uma guarda em nossa boca, que ponha um cadeado em nossa boca, para a gente ter cuidado com o nosso falar, ter cuidado com o nosso comportamento, porque nós somos luz, sal, luz do mundo, sal da terra. A luz que nós brilha é o nosso comportamento, é a nossa vida. Não é a eloquência da nossa mensagem, não é os dons espirituais, é o comportamento, é a postura, é a vivência da palavra, é estar de acordo com a palavra de Deus. Isso é que faz a diferença. Linguagem pura, linguagem sadia, linguagem que possa edificar espiritualmente e também culturalmente ao outro. Porque nós passamos também informações a pessoas que nos pedem informações. Talvez você leu num site uma informação, num jornal, alguma coisa, uma informação que aquela pessoa não sabe, que sabe sobre higiene, métodos de higiene, de alimentação, de acordo com a orientação médica, lógico. Então é importante a nossa linguagem. Que Deus nos abençoe nesse quadro Comunicação e até uma próxima ocasião, quando nós aqui estaremos, que o quadro é muito vasto.